da Copa do Mundo. Manda aí seu recado, participe, vamos junto nessa, que a gente constrói esse programa junto. Eu quero saber a sua opinião também, do que você acha que foi determinante para o Brasil ter uma queda tão precoce na Copa. E eu vou falar para vocês o que eu acho que fez com que o Brasil chegasse nessa Copa de uma forma que não fosse a seleção ou estar entre as seleções que seriam as favoritas. Porque eu sempre deixei claro aqui, desde quando eu comecei o SBR Esportes aqui na SBR, que o Brasil chegaria nessa Copa atrás de França, de Argentina e de Espanha. Seleções que estavam muito mais preparadas para essa Copa do que a seleção brasileira. Isso, para mim, era um fato. Mas eu também sempre falava, apesar de essas seleções estarem em um momento superior, não quer dizer que o Brasil não tivesse condições de vencer essas seleções. E poderia. Não vai conseguir mais. Mas, para mim, o principal motivo que fez com que o Brasil chegasse dessa forma e também, na minha visão, um fator determinante para a eliminação da seleção brasileira de uma forma tão precoce na Copa do Mundo, foi a preparação. Foi um ciclo que isso sim para mim é um vexame. Cair para a Noruega não é um vexame. Agora você construir um ciclo em que em 4 anos, ou 3 anos e meio, né? Porque a Copa foi em 2020, no final de 2022, a Copa do Catar. Um ciclo em que em 3 anos e meio, em uma seleção, não é em um clube, em uma seleção, você tem 4 técnicos. É um vexame de preparação, de planejamento, de organização. É ridículo o que aconteceu. Isso sim é vexatório. É vexatório demais você lembrar que o Brasil cai na Copa do Mundo de 2022, o Tite encerra ali o seu ciclo com a seleção, e você começa com o Ramon Menezes, que é um cara que, assim, nossa senhora, por onde ele passou, teve aproveitamentos horrorosos, acabou com a seleção brasileira sub-20 depois, e esse que foi o cara que começou o ciclo do Brasil nessa Copa do Mundo. Detalhe, o Ramon Menezes já começa perdendo os seus jogos já no ciclo, né? Começa tomando uma paulada de Marrocos, pra você ter uma ideia, já logo no primeiro jogo. Então, o Ramon Menezes foi o cara que assumiu a seleção brasileira em um primeiro momento. Péssimo. Aí, você sai de Ramon Menezes, que é um cara que, sinceramente, não vejo identidade nenhuma de futebol nele. E aí, surge em meio esse processo aí de busca de um treinador, a ideia de, nossa, vamos anunciar Fernando Diniz como técnico, mas ele vai ser aí um cara que vai fazer uma preparação para Carlo Ancelotti assumir a seleção. Isso no meio de 2023, tá, gente? E foi isso que o Edinaldo falou. O Brasil vai ter o Fernando Diniz como técnico, mas já está acertado com Carlo Ancelotti. Só que vai esperar o Ancelotti terminar o compromisso dele com o Real Madrid para que o Ancelotti assuma. E em meio a esse tempo, Fernando Diniz é o técnico da seleção brasileira. Muita gente duvidou. Eu, em muitos momentos, você que aí me ouve por Bauru e região, pode ter acompanhado os programas que eu estava junto com o pessoal na bancada na Jovem Pan News Bauru, depois Auriverde e tudo mais. Em muitos momentos eu falei que, assim, a palavra da CBF é essa, a palavra oficial é essa. Vou seguir com o que estão falando. E aí teve-se essa brilhante ideia de Fernando Diniz no comando, assumindo a seleção, com Carlo Ancelotti vindo depois, garantido que, terminado o contrato do Carlo Ancelotti, ele seria técnico da seleção brasileira. Vamos lá. Fernando Diniz começa uma goleada contra a Bolívia no primeiro jogo, vence, salvo engano, a seleção peruana fora de casa, começa bem nas eliminatórias, né? 2 vitórias, pô, beleza, 6 pontos, o Brasil jogando até ligeiramente bem e tudo mais. Só que aí vem paulada atrás de paulada. Perde para a seleção uruguaia lá, perde para a Argentina aqui no Brasil e tudo mais. E aí já se via ali que era uma seleção que tinha algumas deficiências e que começava mal esse ciclo pensando na Copa do Mundo de 2026. E aí, junto com isso,
tem aquele impasse ali no comando da seleção brasileira, envolvendo o STF e tudo mais, se a eleição era válida ou não, que não sei o quê, o Edinaldo podia ficar fora, e aí todo um problema na seleção brasileira. E o Edinaldo Rodrigues precisando se segurar, se sustentar no cargo de qualquer forma, né? E o Brasil mal. Começou mal ali aquele ciclo, a derrota para a Argentina. O Brasil não tinha perdido para a Argentina jogando em casa, em jogo de eliminatórias. Foi uma derrota histórica, aquela derrota para a Argentina no Maracanã, quando o Brasil perde por 1-0, com o Fernando Diniz no comando. E o detalhe, né, que o Fernando Diniz tinha 2 jogos gigantescos nesse primeiro momento, que eu esqueci até de falar aqui. Fernando Diniz sendo técnico da seleção e sendo técnico do Fluminense ao mesmo tempo. Não é uma coisa que eu vou falar que foi errada, porque eu até achei que poderia dar certo em um determinado momento, mas se provou que não. E o Fernando Diniz, naquela semana, tinha um jogo contra a Argentina pelo Brasil e depois iria jogar a final da Libertadores, né, no final de semana, ou salvo engano, uma semana depois, alguma coisa assim, mas era ali mais ou menos no mesmo período. Ele estava com a cabeça na seleção brasileira e também com a cabeça numa decisão de Libertadores. Enfim. Fernando Diniz tem esses problemas e tudo mais. Edinaldo Rodrigues com os problemas ali de continuar na seleção ou não. Ele chega a perder o mandato. Eu vou até pegar aqui. No começo de 2024, ele acaba perdendo o mandato ali por um tempo. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar quando foi que isso aconteceu. Ele perde o mandato ali por alguns dias. Cadê aqui, ó? Destituição aconteceu do dirigente, do TJ, acionado após a contestação, Cadê aqui? Então, teve o Coronel Nunes aí, que foi presidente, né? O Edinaldo, ele foi afastado da presidência da CBF por um tempo, em 2024. Eu vou pegar aqui, eu quero 2024. Depois ele é afastado em definitivo em 2025. Cadê aqui, ó? Ele foi destituído temporariamente em dezembro de 2023. Final de 2023, depois desses jogos aí do Fernando Diniz no comando. E aí assume um interino, a presidência da CBF. Ele retorna para o comando da CBF com uma liminar. E você vai lembrar que o Edinaldo tinha falado lá em 2023 que Fernando Diniz era o técnico de maneira interina e o Ancelotti assumiria depois de um ano, né, quando ele terminasse o contrato dele com o Real Madrid. O Edinaldo Rodrigues perdeu ali o seu mandato, temporariamente, no final de 2023. E o que acontece quando ele retoma o mandato dele em 2024? Ele vai lá e anuncia Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira. Dorival, que tinha feito campanhas fantásticas no Flamengo e no São Paulo, tinha sido campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores com o Flamengo em 2022, tinha sido campeão da Copa do Brasil com o São Paulo em 2023, o que foi um feito inédito naquele momento, né? O São Paulo conquistava pela primeira vez na história a Copa do Brasil, e o Dorival era um dos nomes pedidos mesmo na seleção, né? Pós-Tite, né? Muito por conta disso. E aí ele vai e se agarra no melhor nome que ele tinha naquele momento para assumir o comando da seleção brasileira. Vai lá, Dorival Júnior como técnico da seleção. Detalhe, né? Pra gente arrematar essa situação. Dorival Júnior com um estilo completamente diferente de Fernando Diniz, né, gente? O Fernando Diniz pensa o futebol de um jeito, o Dorival pensa completamente de outro. O Dorival é um cara muito mais prático do que necessariamente é o Fernando Diniz. A única coisa que os dois têm em comum, na minha visão, é essa questão da saída de bola construída. Fora isso, o Dorival ele joga muito mais de acordo com o que ele tem do elenco do que necessariamente fazer com que a filosofia dele seja aplicada no elenco, como é o caso do Fernando Diniz. E aí o Dorival assume a seleção brasileira como técnico no início de 2024, deixando o São Paulo, que ele tinha sido campeão em 2023, o que gerou revolta em muitos torcedores do São Paulo naquele momento. E o Dorival Júnior até começa bem, faz ali um início bom, vence a Inglaterra, empata com a Espanha, que eram duas potências naquele momento, o gol do Endrick sendo crucial nesses dois jogos e tudo mais. 2 amistosos muito bons
do Dorival. Só que aí vem uma Copa América que o Brasil faz uma campanha horrorosa. Horrorosa a campanha do Brasil. Jogos muito ruins, partidas muito aquém. O Brasil talvez tenha feito um bom jogo quando jogou contra o Paraguai. E só naquela Copa América. Cai pro Uruguai nos pênaltis em uma campanha ridícula. E o Dorival cravando. Estaremos no dia 19 de julho de 2026 na final da Copa. Isso foi o que disse o Dorival. Ele falou que tinha certeza que o Brasil estaria na final da Copa. Beleza. Dorival segue, mesmo após a eliminação na Copa América, e eu acho que deveria seguir mesmo naquele momento, não faria muito sentido uma demissão. Vai Dorival, que não sei o que e tudo mais, faz algum resultadinho outro ali, mas aí também tem partidas péssimas da seleção, né? Resultados desastrosos, empatar com a Venezuela jogando em casa, perdeu para a seleção do Paraguai nas eliminatórias, entre outros resultados aí que eu não vou lembrar todos de cabeça agora e nem vou pesquisar aqui para falar para vocês, só para mostrar que realmente não estava dando certo. E um Brasil que tinha um futebol assim muito aquém de Vinícius Júnior, de garotos como Estevão, o próprio Endrick, que perdeu espaço com o Dorival ao longo do ciclo, e por aí vai. Um time que não tinha uma força grande, né? Um time que não mostrava um bom futebol com o Dorival Júnior. E depois chega em 2025 uma das maiores humilhações da história do futebol brasileiro. Talvez até maior que a humilhação do 7-1, que é tomar 4 da Argentina, jogando lá em solo argentino. Tinha conquistado uma vitória muito importante contra a Colômbia naquele ciclo de eliminatórias, né, com 2 jogos, né. Tinha vencido a Colômbia jogando no Brasil, jogando até bem, mas assim, uma vitória suada. Gol no último minuto do Vinícius Júnior ali para vencer a seleção da Colômbia. E eu imaginava que o Brasil fosse com uma postura diferente contra a Argentina. Até pelas palavras que foram ditas pelo próprio Rafinha, né? Porrada neles, que não sei o que, tal. O Brasil que eu achava que iria jogar com uma postura diferente contra a Argentina. E simplesmente o que se viu foi a Argentina dando um baile no Brasil. Mas por que deu um baile no Brasil? Porque é um time que, apesar dos problemas que tem na AFA, era um time muito melhor construído do que a seleção brasileira. Era um time que tinha uma identidade com o Lionel Scaloni. E o Brasil não tinha uma identidade, como não tem até agora. E ali, 4-1, Dorival Júnior é mandado embora depois da goleada que o Brasil sofre para a Argentina. E, mais uma vez, o Edinaldo com ali os seus problemas para se manter no cargo, que não sei o que e tudo mais, e vai ali em busca do que ele pode fazer para se sustentar e por aí vai, e aí ele vai para a cartada final dele, né? O Ancelotti, que tinha prorrogado o seu contrato com o Real Madrid, acaba encerrando o seu vínculo com o Real, e aí o Edinaldo vai lá e paga uma bala, uma nota para trazer o Carlo Ancelotti, que era um dos melhores técnicos do mundo, aliás, ainda é. Não vou falar só porque ele perdeu ontem para a Noruega, que deixou de ser um dos melhores técnicos do mundo e talvez um dos melhores técnicos da história do futebol. 5 Champions. Aí já encerra o assunto, né? 5 Champions conquistadas por ele. O Edinaldo vai lá, dá uma última cartada e traz o Carlo Ancelotti. Tentou essa última cartada, porque não deu certo, acabou perdendo o mandato dele mesmo, com essa bagunça que é a CBF, e assume o Samir Chaudhry, que mantém o Ancelotti, né? Não teria o porquê mandar o Ancelotti embora por conta disso. E o Ancelotti, é válido a gente dizer, muita gente vai falar que não serve para a seleção brasileira por conta disso e daquilo. Cara, o Ancelotti, ele vem de uma linha completamente diferente de trabalho com treinadores. Os europeus, eles têm muito mais paciência com o treinador do que tem os latino-americanos, principalmente os brasileiros. Ele vem de uma escola completamente diferente. Ele vai ter todo um planejamento e tudo mais. Ele não vai ser o cara que vai chegar, muito provavelmente, já dar conta num primeiro momento. Ele conseguiu ali, chegou, arrumou a casinha, fez alguns jogos em que ele precisou focar um pouco mais na defesa para que o Brasil não fosse vazado e garantiu o Brasil na Copa do Mundo. Classificou o Brasil para a Copa do Mundo, que era protocolar também, né, gente? Mas com 6 times avançando para a Copa, né, com 6 se classificando num processo de eliminatórias em que você tem 10 seleções, seria uma catástrofe o Brasil ficar fora. Conseguiu a classificação o técnico Carlo Ancelotti. A pior classificação do Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil se classificou para a Copa do Mundo
atrás do Equador. Só para você ver como que ficou a situação do Brasil. O Brasil classificou para as eliminatórias atrás do Equador na 5ª posição dentro aí das eliminatórias sul-americanas. Eu quero ver aqui o resultado final, porque eu não lembro de cabeça como que ficou, mas o Brasil ficou atrás do Equador para essa Copa do Mundo. Enfim, só para falar rapidamente do Ancelotti no comando da seleção, o Ancelotti foi tentando, cara, dar a cara dele. Ele foi tentando, de uma certa forma, colocar as suas características dentro do time do Brasil. Foi ali fazendo um ciclo de amistosos, enfrentou seleções africanas, enfrentou seleções asiáticas, enfrentou seleções europeias, foi ali para seleções de diferentes escolas. E eu acredito que o planejamento do Ancelotti em si, no comando da seleção brasileira, não foi ruim. O planejamento dele em si. Talvez o Brasil não tenha feito grandes exibições com o Ancelotti, não fez mesmo de fato. Mas eu acho que o planejamento dele em si não foi ruim. A ideia dele foi boa, de enfrentar diferentes escolas, que era o que ele poderia enfrentar na Copa do Mundo, né? Enfrentou Croácia, enfrentou França, jogou aí contra o Japão nessa preparação. Depois enfrentou o Japão na própria Copa do Mundo. Então ele foi para diferentes escolas e foi tentando ali colocar um time. Só que aí, problemas com lesões, jogadores aí que ele acabou perdendo ao longo desse ciclo, também complicaram o trabalho dele. Tanto que o Ancelotti teve 6 jogadores titulares que ele perdeu ao longo dessa preparação de Copa do Mundo. 3 ele perdeu antes da Copa, jogadores que, na minha visão, seriam titulares absolutos do Brasil. O Éder Militão seria titular da lateral direita e, muito provavelmente, Rodrigo e Estevão jogariam nesse esquema do Ancelotti. Muito provavelmente, Rodrigo e Estevão seriam os titulares do Brasil. O Rodrigo seria esse cara para fazer esse meio-campo da seleção brasileira, inclusive. E aí acaba prejudicando tudo. Só para não falar aqui, para falar aqui com relação à classificação do Brasil nas eliminatórias, o Brasil classificou em 5º, cara. Foram 18 jogos do Brasil, foram 6 derrotas ao longo dessas eliminatórias. Uma campanha horrorosa, ridícula do Brasil nas eliminatórias, que mostra o que foi o ciclo da seleção brasileira para essa Copa do Mundo. E eu tô divagando aqui mesmo, gente. Eu tô indo para lá, voltando para cá. Já falei que ia fazer isso ao longo do programa, porque tô mais desabafando aqui com vocês do que necessariamente seguindo uma linha de raciocínio. E o Ancelotti, enfim, fez o que dava dentro do que ele tinha, perdeu os jogadores, tem algumas decisões, na minha visão, que são contestáveis, principalmente para essa convocação. Não gostava do esquema do 4-2-4, não gosto desse esquema que ele tentou colocar, e depois ele corrigiu a rota na reta final Na reta final não, né? Durante a Copa do Mundo, né? Na reta final de preparação para a Copa, e já na Copa também ele começa a jogar o time num 4-3-3. Podemos assim dizer. E enfim, e aí chegamos na Copa do Mundo, um Brasil sem identidade, sem uma preparação adequada, com um caos de 3 anos e meio, com 4 técnicos no comando, trocas constantes na presidência da CBF, linhas completamente diferentes de raciocínio do que é o futebol de um técnico para outro, e assim culminamos em uma eliminação para a Noruega. Talvez isso não seja só o fator decisivo, mas assim, eu penso muito que quando você tem um planejamento adequado, você tem uma preparação boa, não é uma garantia de que você vai alcançar o seu objetivo, mas a certeza de que você vai estar mais próximo de alcançar esse objetivo é muito maior. A chance de você alcançar esse objetivo é muito maior. Às vezes, não se preparando, não tendo um planejamento adequado, você também pode conseguir alcançar o seu objetivo. Na base, muitas vezes, do talento, do raciocínio rápido ali para resolver alguma coisa, para conseguir tirar uma gambiarra do bolso. Mas a chance de você ser eliminado, a chance de você cair pelo caminho é muito maior. É muito maior. E foi isso que aconteceu com a seleção brasileira. Uma seleção que teve um ciclo completamente conturbado, uma seleção que teve um ciclo péssimo, horroroso, vexatório, vergonhoso, culminou em uma eliminação para a Noruega, que ontem foi inteligente, que ontem soube se aproveitar das falhas do Brasil
para garantir a sua classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. E assim o Brasil se despede da Copa de 2026. E eu só espero que o senhor Samir Chaldie, que é o presidente da CBF, e que tem que ser responsabilizado por isso também, ou que tem que ser o responsável por isso a partir de agora, aprenda com os erros, chegue na comissão do Ancelotti e vamos falar, rapaziada, a gente precisa fazer um planejamento pensando em 2030. Quer dizer que a gente vai ser hexacampeão em 2030? Não, mas a chance é muito maior. Renovou com ele? Tem que ir com ele até o final. E eu acho que tem que ir mesmo. Eu acho que é o cara mais preparado nesse momento para seguir com a seleção brasileira. E assim, é um planejamento desde ideia do que se quer como futebol, ideia do que se quer como jogo e a partir disso pensar na convocação dos atletas. E dar chance para jogadores jovens, como o Ryan, como o Endrick, como o Rodrigo, que vai voltar em algum momento, como o Estevão, que vai voltar em algum momento, o Vini Júnior, para ser o cara dessa seleção, e você pensar em outros caras que vão despontando aí na preparação. E também acho que seria interessante, pensando não só na seleção brasileira, mas pensando no futebol como um todo, você ter um planejamento que proporcione algo que possa culminar em um resultado, em um sucesso da seleção brasileira. Seja um calendário melhor para o futebol brasileiro, seja em um investimento maior na formação de atletas, em um planejamento mais estruturado da formação de atletas para todos os clubes e, principalmente, o que a gente precisa urgentemente nessa formação de atletas é formar meio-campo. O Brasil tem uma deficiência gigantesca na formação de meio-campistas. O Brasil exporta pontas, exporta atacantes, faz uma criação de atacantes assim, de uma forma absurda, mas precisa voltar a formar meio-campistas que tenham qualidade de pensar o jogo, que tenham qualidade de organizar o time. Isso falta no futebol brasileiro. E isso é para todos os clubes. Mesmo os clubes formadores, que hoje vendem suas joias a preços exorbitantes, como o caso de Palmeiras e também do Flamengo, você não vê a formação de um meio-campo que seja um cara para distribuir o jogo, que seja um cara de inteligência, que seja um cara que até tenha a característica de partir para cima, de jogar no mano a mano, mas que principalmente tenha a inteligência na distribuição da partida. E acho que a gente falha muito nisso. Essa é a minha visão. Precisa voltar a formar meio-campistas que tenham uma qualidade melhor na construção de jogo. Que seja jogadores para jogar como um primeiro volante, um segundo volante, um camisa 10, mas precisa voltar a formar jogadores que tenham qualidade para construir. Laterais também, tá? Principalmente lateral esquerdo, que é o calcanhar de Aquiles da maioria dos times no Brasil hoje. Mas precisa voltar a formar esses jogadores, gente. Eu acho que enquanto o Brasil não tiver uma formação estruturada de atletas, principalmente no meio-campo, o Brasil vai sofrer e muito nas próximas safras. Porque do meio pra frente tem jogadores maravilhosos, inclusive jogadores que deixaram de ser convocados, como o próprio João Pedro, por exemplo, que não estavam nessa Copa. Eu acho que o Brasil tem uma espinha dorsal para 2030, sabe? E eu acho que o ciclo de seleção, para mim, já deu pro Alisson, tem que pensar em um goleiro. O Marquinhos eu tenho minhas dúvidas ainda, mas o Gabriel Magalhães tem que ser o zagueiro da seleção, sem dúvida. O pessoal tá buzinando pra caramba aqui em algum lugar, eu não sei se vocês estão ouvindo. Mas o Gabriel Magalhães tem que ser titular desse time. O Bruno Guimarães, apesar do pênalti perdido, fez uma baita de uma Copa e tem que fazer parte desse próximo ciclo. E aí você tem caras como o Endrick, você tem Vini Júnior, você tem Ryan, o Matheus Cunha pode fazer parte desse ciclo também de seleção brasileira e tudo mais. Então eu acho que a espinha dorsal está montada com o Rodrigo, com o Estevão, que também não estavam nessa Copa. O próprio Militão também ainda acredito que tem saúde suficiente para chegar em mais uma Copa, para ser o titular ali da lateral direita da seleção brasileira. A espinha dorsal o Brasil tem. Agora vai ser trabalhar em um ciclo melhor planejado, melhor preparado e principalmente sem tanta turbulência e sem trocas de técnico à torto e à direita. E aí, o responsável por isso não é só o Ancelotti não, tá?
é um tal de Samir Chowdhury, que é o presidente da CBF e que tem que ser cobrado e muito para que o Brasil chegue melhor preparado para 2030. Que o Brasil chegue na próxima Copa do Mundo no mesmo nível de França, de Espanha e de Argentina. Que chegue do mesmo nível que esses três chegaram nesse ano de 2020.